Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, então, com os nossos webinários sobre EAD, né, dentro do nosso programa de formação docente. E hoje a gente tem um tema que foi várias manifestações dos professores com dúvidas sobre esse tema, então é um tema extremamente complexo sempre, né? Avaliar é sempre complexo e avaliar em EAD, né? A gente acrescenta aí uma pitada maior, então, de dificuldade, tá? Então, hoje a gente vai contar com duas coordenadoras vinculadas à Prograde, né? A professora Melissa Santos Forte, coordenadora de processos avaliativos, e a professora Mônica de Oliveira, coordenadora de processos de ensino. Então, somos privilegiados hoje em contar com as duas coordenadoras. Então, eu vou passar a palavra para a Melissa e para a Mônica, dando boa tarde a todos e pedindo mais uma vez, a maioria já está colocando lá nas questões o seu nome e e-mail, mas lembrando então de todo mundo registrar a sua presença lá, colocando o nome e o e-mail. Tá bom? Uma boa apresentação. Obrigado, professora Melissa. Obrigado, professora Mônica, por estar hoje aqui conosco. Então, obrigada, Alessandra, obrigada, Mônica, obrigada a todos. Sim, com certeza a avaliação é um tema complexo, né? Avaliar é complexo, mas também, como sempre nos lembra o professor Ayrton, né? Soluções complexas para problemas complexos. E o fato de ser complexo não quer dizer que não tenha solução, ela só é, às vezes, é complexa e a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, para abrir, então, também falando da parte positiva da avaliação, que eu acho que isso é importante também, né? A gente lembrar que a avaliação, embora ela nos traga grande preocupação, e às vezes, inclusive, desconforto, enfim, traga alguns sentimentos de angústia e sentimentos dessa ordem, né? A avaliação também, como tem, né? Tem um livro que chama Avaliação da Aprendizagem e Educação Online, e esse livro tem um capítulo que diz que avaliar é bom e avaliar faz bem. Esse é o nome do capítulo, né? E por que avaliar é bom e por que avaliar faz bem? Né? Porque avaliar não só no contexto educacional, mas avaliar em vários contextos da nossa vida, né? Nós avaliamos em vários contextos da nossa vida e nós avaliamos o tempo todo, na verdade, nem sempre nos damos conta disso. Eu não tenho tempo para isso, eu não vou entrar nisso agora, mas então, avaliar nos vários contextos das nossas vidas é bom e faz bem, porque nos permite tomar decisões mais objetivas, né, e decisões mais fundamentadas sobre aquilo que a gente avalia, tá? E aí a questão nossa hoje é, bom, então, como eu avalio bem no contexto educacional para que a avaliação seja boa para todos os envolvidos, né? E aí, por isso, o foco hoje, aqui do nosso webinário, é o que fazer e como fazer, então, a avaliação em EAD. Tá? Aí, começando, eu já comecei, mas enfim, né, continuando. Claro, assim como nós vimos na semana passada, que o planejamento era fundamental para o ensino, o planejamento também vai ser fundamental para a avaliação, tá? E aí, especificamente sobre a avaliação, é importante que esse planejamento deixe muito claro para todos os envolvidos, professores, alunos, enfim, todos os envolvidos, o que vai ser avaliado. Na parte do como vai ser avaliado, então, né, quem vai avaliar, quando e onde vai ser avaliado, enfim, o que está posto ali, e eu vou retomar isso depois, então eu não vou ler um por um, porque eu vou retomar depois. E o que será feito com os resultados, né? Quer dizer, a partir do momento que eu tenho, então, uma avaliação realizada, eu tenho desempenho, aprendizagem, aqui nós estamos falando de aprendizagem, então eu tenho as aprendizagens que os alunos demonstraram a partir das avaliações que eles realizaram, né? Bom, o que vai ser feito com isso? É a tomada de decisão que vai ser feita, tá? Então, eu vou explorar um pouco mais cada um desses itens, por isso eu vou passar para o próximo slide, né? E aí tem o contexto de avaliação, quer dizer, cada vez que a gente avalia dentro de um contexto, né? Então, o nosso contexto atual agora é o contexto de pandemia, né? E aí tem alguns cuidados, alguns pontos que a gente também deveria levar em conta, né? Enquanto planeja, porque a gente planeja para um contexto, a gente está planejando para este contexto agora, né? Então, alguns pontos, essa lista não é exaustiva de forma alguma, né? Mas só para chamar atenção para alguns pontos que a gente deveria também incluir nesse planejamento, né? Então, os resultados da pesquisa que vão saindo, que foi realizada, foi encerrada
na terça-feira passada e que vão sair em breve, as orientações que a gente vem recebendo de órgãos de saúde, também as regulamentações internas e externas que são vigentes agora no período. A gente, né, os alunos, então, com deficiência, necessidade de apoio do NID, do NAP, foi mencionado na sexta passada, quando a gente planeja a elaboração de atividades de ensino, pensar que talvez a gente tenha alunos que não tenham português como língua materna, também, né, também isso vale para avaliação. A questão do tempo, né, então considerando que a gente está falando da avaliação do ensino à distância, a gente está falando da avaliação do ensino à distância neste contexto agora, qual é o tempo disponível que professores têm para elaborar e conduzir as suas atividades, qual é o tempo disponível que os alunos vão ter para realizar e entregar, então, prazos realistas, né, isso é importante, bastante importante agora. Para os professores, a questão da elaboração dos materiais, né, então é necessário elaborar atividades avaliativas novas, as atividades avaliativas que eu tinha, eu posso adaptar, porque também, como foi muito bem dito no webinário da Marta e da Márcia, né, não é uma questão só de transpor do presencial para o ensino, a modalidade de ensino à distância, mas é uma questão de fazer adaptações ou de criar as atividades, seja elas de ensino ou de avaliação, né? E a questão da comunicação também, porque isso também já foi visto nos webinários anteriores, e a gente teve, né, o webinário falando sobre ferramentas, exclusivamente sobre ferramentas síncronas, depois exclusivamente sobre ferramentas assíncronas, ou na verdade foi o contrário, mas enfim, nós tivemos os dois. Então a gente tem a questão da predominância da comunicação assíncrona, né, sobre a síncrona na modalidade de ensino à distância, e isso vai impactar os cuidados que a gente precisa ter nessa comunicação, não só nos enunciados das atividades avaliativas, né, mas também nas orientações que a gente vai dar, né, e isso aí vai impactar na quantidade e na qualidade de atividade. Enfim, como eu disse, a lista não é exaustiva, mas é para a gente pensar que o planejamento, ele precisa ser, é um planejamento que precisa ser feito dentro de um contexto, tá, que eu vou retomar isso depois também. E aí, um exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo de como sistematizar, isso pode ser feito de várias outras formas, né? Mas uma maneira de a gente poder, então, sistematizar esse nosso planejamento é a gente organizar, tá claramente organizado para nós e para os alunos, é sempre importante isso, né? Para todos os envolvidos. Quais são os objetivos de aprendizagem, então, que vão ser avaliados e que grau de complexidade? A metodologia de avaliação, então, né, que é retomando aquele meu primeiro slide lá, então, como vai ser avaliado, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação com atribuição de nota, avaliação sem atribuição de nota, então, incluir aqui, já deixar isso muito claro desde o início, para vocês, para os alunos, para todos os envolvidos, como será feito ou não o processo de atribuição de nota. Depois, então, daí os recursos e atividades que vão ser usados para se avaliar aqueles objetivos e dentro daquela metodologia de avaliação, que é a metodologia adequada para avaliar o que é a metodologia adequada para avaliar aqueles objetivos. O feedback, então estão me sugerindo fechar a câmera, tá? Porque a conexão não está boa, então eu vou fechar. Ok. Daí talvez melhor agora a conexão. O feedback avaliativo, então, que nós, na discussão que nós fizemos durante um ano, um pouquinho mais de um ano, né, para a aprovação da resolução número 63, que foi aprovada pelo CONFEP em outubro do ano passado, né, nós conversamos bastante sobre feedback avaliativo, a importância do feedback avaliativo na avaliação da aprendizagem, e aí, então, como e quando o feedback vai ser dado, isso precisa também fazer parte do planejamento, né? E o uso dos resultados, então, que eu estava dizendo antes, retomando o que eu estava dizendo antes, tem a ver com o que vai acontecer a partir da avaliação. Então, bom, os meus alunos realizam a avaliação, eles demonstram uma aprendizagem, né? Eles demonstram o que eles atingiram e também o que não. E isso vai gerar, então, uma revisão de conteúdos, por exemplo, ou isso vai gerar uma oportunidade de recuperação dessa avaliação, ou isso vai nos dizer que está tudo bem, que podemos seguir adiante, enfim. Eu também vou retomar esse ponto mais para frente, tá? O que eu gostaria agora aqui, a mensagem, né, que eu gostaria de deixar aqui, então, ao longo desses slides, vocês vão ter o sininho com
com lembrete, tá? Que planejar é fundamental, tá? Porque a preparação, então, planejar é preciso, né? Porque a preparação é fundamental no processo de fazer a melhor escolha com relação a quais objetivos de aprendizagem eu vou avaliar, qual vai ser a metodologia que eu vou usar, quais vão ser os recursos, como vai ser o feedback e o que vai ser feito com os resultados, tá? E isso está sendo dito ali, né, que vale tanto antes do processo, então essa preparação ser feita antes do processo, e durante o processo, e todos os envolvidos terem esses pontos, né, muito claros, tá? Porque isso aumenta, então, a validade, que, em poucas palavras, seria a gente ter a garantia que está avaliando aquilo que deseja avaliar e que deve avaliar nesse momento, a confiabilidade da nossa avaliação, a confiabilidade das decisões que a gente toma sobre as aprendizagens dos alunos a partir da avaliação, e as questões de praticidade da avaliação, né? Então, que envolve daí como a avaliação vai ser realizada, em que dia, em que hora, quanto tempo ela vai durar, etc. Tá? E aí, eu fecho essa parte sobre o planejamento, mas eu posso retomar depois nas perguntas, porque eu recebi a informação que está cortando um pouco, né? Então, eu posso retomar depois. Tá? E aí a questão é, bom, então, quais são as melhores escolhas para avaliação na minha disciplina, né? E como fazer essas escolhas? Tá? E de um modo geral, a gente costuma achar que essas escolhas passam por escolher as atividades. Né? Então, eu vou lá na plataforma Moodle, que estamos falando de avaliação em AD na plataforma Moodle, eu vou na plataforma Moodle e eu encontro algumas atividades, eu coloquei ali algumas, tem outras, muitas outras, né? E eu escolho a atividade e eu realizo a minha avaliação. Né? Na verdade, a escolha, claro que a atividade é importante, né? A atividade faz parte daquilo que estava no slide anterior, que seriam os recursos e as atividades, daquele campo ali, né? Recursos e atividades avaliativas. Então, a atividade é muito importante. Porém, ela não é a escolha inicial, né? Então, eu fiz uma analogia aqui com pesquisa, né? A grosso modo, assim, eu estou falando bem em termos gerais, né? A gente não inicia uma pesquisa escolhendo um instrumento de geração de dados ou de coleta de dados. Enfim, a gente inicia uma pesquisa a partir dos objetivos da pesquisa. E com base nesses objetivos, nós vamos escolher a metodologia mais adequada. Tendo escolhido a metodologia mais adequada, aí sim nós vamos escolher quais são os instrumentos, os questionários, enfim, etc. Isso depende, claro, obviamente, de qual metodologia, de qual pesquisa você está fazendo, né? E aí nós vamos tomar decisões também com relação à aplicação, né? E aí nós vamos obter resultados e nós vamos fazer, então, reflexões e vamos usar esses resultados, tá? Então, por que eu fiz essa analogia? Para a gente pensar que na aprendizagem, quando a gente está falando de avaliação da aprendizagem, quando a gente está falando de avaliação de modo geral, né? Mas como aqui estamos falando de avaliação da aprendizagem, então nós vamos começar pelos objetivos de aprendizagem e não pelas atividades. Então, nós vamos pensar quais são os objetivos de aprendizagem, o seu ponto de partida, ponto de referência, e aí nós vamos escolher qual é a metodologia de avaliação mais adequada para avaliar esses objetivos de aprendizagem, e nós vamos aí, então, também usar, né, esses objetivos de aprendizagem como ponto de referência também, vão ser eles que vão nos ajudar a decidir como nós vamos corrigir essas avaliações, né, e como nós vamos expressar esses resultados e que feedback nós vamos dar e depois, então, como vamos dar. E depois, então, a tomada de decisão com relação aos resultados, como eu disse antes, recuperação, revisão, enfim, ir adiante, por aí vai. Então, um pouquinho, muito rapidamente, tá? Para a gente poder falar de alguns exemplos, né? Então, só muito rapidamente fazer uma diferença, porque quando a gente olha para a literatura de avaliação de ensino à distância, avaliação formativa, diagnóstica e somativa vai aparecer sempre, né? Então, e para a gente pensar também que é isso, né? Bom, se eu tenho um objetivo de aprendizagem, eu vou ter também uma concepção de avaliação que vai ser mais adequada para aquele objetivo de aprendizagem que eu quero avaliar, tá?
Então, muito rapidamente, a avaliação formativa é uma avaliação processual e que ela tem como principal objetivo avaliar a aprendizagem, as aprendizagens de forma contínua ao longo do processo de ensino. Por que se faz isso? Se faz isso porque o objetivo é que os alunos, tendo feito as avaliações, né, os desempenhos dos alunos nas avaliações, ao longo do processo, nos mostrem, feito ao longo do processo, feito de forma periódica, né, informem professores e alunos sobre qual estágio de aprendizagem que os alunos estão em relação àqueles objetivos de aprendizagem que foram avaliados, né? E a gente tendo essa visão, a gente tendo essa fotografia desse estágio de aprendizagem que os alunos estão em relação àqueles objetivos, isso permite aquela reflexão sobre né, a reflexão e também a revisão e o redimensionamento das nossas práticas e das nossas práticas como professores e também das práticas dos alunos, né? Então, tanto os alunos entenderem o que aprenderam, o que não aprenderam, o que vão fazer com isso, quanto o professor também aperfeiçoar os seus processos de ensino-aprendizagem, né? Então, é necessário revisar, é necessário alterar, é necessário indicar um novo material, enfim, só para citar alguns exemplos, né? E isso sempre mediante um feedback avaliativo constante, que pode ser dado individualmente em grupos, oralmente por escrito, mas enfim, ele seja dado constantemente. Continuam me informando que eu estou com problema no microfone. Eu acho que eu vou tirar eu estou com os fones, eu acho que eu vou tirar os fones. Indo adiante, então, avaliação somativa, tá? Que é uma avaliação então, pontual. E por que ela é entendida como uma avaliação pontual? Né? Porque o principal objetivo dela é avaliar marcos de aprendizagem. Então, a avaliação somativa não é só da aprendizagem, nós estamos aqui falando de aprendizagem, né? Então, avaliar marcos de aprendizagem, e esses marcos são avaliados geralmente no final do período, né? Então, a avaliação, o exame final, por exemplo, é uma avaliação somativa por natureza, tá? E aí, qual é o objetivo aqui? Né? O objetivo aqui é que os resultados obtidos a partir de uma avaliação, de um produto, eles são utilizados para classificar os alunos. Tá? Então, eu uso essa avaliação para atribuir nota e conceito. Aqui na UFSC, lá na UFSC é nota, né? Não é conceito, mas enfim, a ideia é essa. Tá? Então, ela tem um caráter bem distinto da avaliação formativa, né? Que era a avaliação, então, processual. E, para terminar, a avaliação diagnóstica, então, que é uma avaliação que é aquela do pré-teste, quando a gente pensa em cenários de ensino, né? É que eu vou avaliar os conhecimentos, as habilidades, ou competências, ou enfim, o que os alunos trazem para um processo de ensino, né? E eu traço um perfil e, a partir daí, eu começo a pensar o meu ensino. Tá? Ou na ensino-aprendizagem de línguas, por exemplo, né, que é de onde eu venho, a avaliação diagnóstica também é usada para os testes de nivelamento. Então, né, o aluno chega para fazer o inglês, e daí é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, que ele está pronto para fazer, ele faz um teste de nivelamento, e aí se diz, olha, não, tem que começar do 1, ou pode entrar no 4. Tá? E aí eu fiz essa retomada para a gente pensar um pouco o que é possível fazer na plataforma Moodle. Então, a plataforma Moodle, ela nos permite recursos variados para a elaboração de atividades avaliativas, tanto formativas, quanto sumativas, quanto diagnósticas, e aí eu dei alguns exemplos ali, né? Então, eu posso, por exemplo, ter atividades avaliativas com resposta e feedback automáticos, que seriam mais sumativos, né? E que eu posso fazer isso com itens discursivos, de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, enfim, eu posso criar bastante aqui. Né? Mas eu também posso importar ou construir rubricas de avaliação que são específicas para avaliação formativa. Eu trouxe exemplos para a gente conversar depois. Tá? Então, tanto para avaliação escrita, avaliação formativa escrita, quanto avaliação formativa oral, né, que é a participação nos fóruns de discussão, por exemplo. Tá? A plataforma Moodle também me permite gerar vários relatórios, né, sobre o comportamento de acesso ao curso e de resposta às tarefas postadas. Então, não é só acesso, quantidade de acesso e horário de acesso, né, mas também de como as tarefas postadas foram
realizadas usando filtros, tá? Então, esse acompanhamento vai permitir várias ações, dentre elas o envio de lembretes e de orientações de estudos, que tem a ver com a avaliação formativa, né? E o registro de feedback individual, ou enfim, ou se eu quiser depois usar esse feedback, fazer um feedback coletivo, né? Que também tem a ver com a dimensão da avaliação formativa, tá? E ainda me permite importar ou elaborar rubricas para autoavaliação, avaliação por pares, revisão por pares e avaliação de curso, tá? Eu trouxe alguns exemplos só para a gente conversar, né? E aí, então, para terminar essa parte, antes dos exemplos, o que é possível fazer, né, é que a gente dê preferência, então, na avaliação da aprendizagem, considerando que a avaliação da aprendizagem é ensino à distância, que a gente dê preferência, e como a gente também deveria fazer na avaliação presencial, né, para recursos e atividades que vão estimular processos mentais como esses que estão aqui listados e outros, né. Então, o que é importante aqui é que as avaliações não tenham como único objetivo apenas a avaliação somativa, tá? Então, que elas possam ser avaliações formativas, né? Porque, afinal, depois a gente precisa produzir lá uma nota no final, enfim, isso está posto, né? Mas que a gente possa, então, usar os recursos, né? E são vários recursos que a gente pode usar para ter uma avaliação formativa, somativa. E diagnóstico também, se quiser. Então, um primeiro exemplo aqui, na verdade, é um roteiro de planejamento, né, de um uso formativo, somativo de caso clínico, e aí, assim, a gente vai ter um webinário específico sobre conteúdos clínicos, então, eu quero imaginar que nós vamos retomar essa discussão aqui, né, mas, por exemplo, então, se o meu objetivo de aprendizagem fosse apresentar a solução mais adequada a um caso clínico e fazer isso considerando as particularidades daquele caso e aplicando, por exemplo, os princípios do cuidado centrado na pessoa e da saúde baseada em evidências. Então, o que eu poderia fazer? Como atividade avaliativa, né, à distância. Então, eu poderia ter uma atividade assíncrona de leitura no caso, depois eu poderia ter uma atividade síncrona ou assíncrona, vai depender do grupo, né, e do andamento do grupo, de análise e discussão para a resolução desse caso, e aí esses pequenos grupos vão fazer isso buscando e apresentando referências e evidências extras que embasem a solução e quais os princípios que eles aplicaram para isso, né. Depois se poderia ter uma atividade síncrona ou assíncrona com uma revisão comentada pelos pares, então não os pares avaliando as soluções dos seus colegas, mas os pares revisando, então lendo ou tendo contato, né, e produzindo os seus comentários, as suas sugestões, tá? E aí devolve para os grupos originais para que eles possam ler, apreciar e depois decidir se vão ajustar ou não, tá? E aí justificar isso, tá? E aí eu teria no final, então, uma entrega que daí haveria uma nota atribuída, né, então eu teria chegado do processo lá no produto, né, então eu teria a entrega da solução final de cada grupo, que seria acompanhada da versão inicial com as justificativas, da versão inicial com as devidas justificativas dos ajustes e das evidências que sustentam a versão final para avaliação do professor, tá? Claro que, ok, eu fiz uma atividade complexa aqui, longa, né, mas que provavelmente levaria várias etapas, a ser feita em várias etapas, né, na modalidade de ensino à distância, mas também a gente poderia fazer uma atividade um pouco mais simples, que é a apresentação de um caso clínico com 3 soluções diferentes e os alunos teriam que escolher qual é a solução mais adequada e usar as evidências e aplicar os princípios, né, e se posicionar. Isso também seria uma atividade avaliativa aqui nesse âmbito formativo, somativo, né. Aí a atividade feedback, como eu venho dizendo, que o feedback é fundamental, não podemos ser formativo, né, enfim, ele é fundamental, tá, então aí eu posso fazer um feedback síncrono ou assíncrono, tá, e se eu fizer síncrono, a sugestão é que o foco seja nas soluções que foram dadas com adequada relação e não quem fez o quê, né. E o assíncrono seria os comentários do professor nos textos escritos, né, que os alunos entregariam com as suas soluções, se fosse com as suas resoluções do caso fundamentadas, né. E aí o uso dos resultados, então, né, o que eu faria com esses resultados, com esses desempenhos demonstrados por esses alunos na solução
desse caso clínico, né? Então, eu poderia, por exemplo, indicar a bibliografia extra para estudo, se eu achasse que certos pontos do caso não foram satisfatoriamente abordados pelos alunos. Eu poderia revisar alguns pontos abordados pelo caso em atividades de ensino síncrono ou assíncrono, ou eu poderia apresentar um caso semelhante como atividade avaliativa de recuperação, se esse fosse o caso. São possibilidades, tem outras, mas enfim, só para dar um exemplo. Um outro exemplo aqui, eu coloquei em vermelho, um exemplo para pensar, porque eu disse lá no início, né, que nós planejamos para um contexto específico de avaliação. Então, esse exemplo aqui, ele foi planejado para um contexto específico de avaliação, tá? Então, se eu vou querer usar no meu, eu vou necessariamente ter que adaptar. Por exemplo, eu não usaria deficiente aqui, tá? E nem regular, nem bom, nem muito bom, e eu também não tiraria o deficiente e colocaria muito bom e excelente, porque a diferença entre muito bom e excelente é complexa, né? Então, talvez o que eu fizesse aqui seria atingido, parcialmente atingido, plenamente atingido, e talvez isso já fosse suficiente para o meu uso, né? Mas aqui o que a gente tem, então, é uma rubrica para fazer a avaliação formativa, e que tem um caráter somativo também, porque a gente está dizendo que é satisfatório ou atingido, ou parcialmente atingido, ou plenamente atingido, né? Enfim, isso pode virar uma nota depois. Sobre, então, a participação dos alunos nos fóruns, tá? E aí eu tenho esses indicadores aqui, né, ou esses critérios, que são os critérios que vão me dizer que participação é essa que é desejada, né, e o que esses alunos teriam, então, que demonstrar, e aí, a partir disso, é o que eu vou usar para avaliar e o que eu vou usar para dar uma nota ou um conceito. Né? Então, esses critérios aqui, esses indicadores, eles servem tanto para o aluno se preparar, então os alunos precisam conhecer isso antes, serve para eles se prepararem, né? E serve para o professor, então, avaliar, né? A participação nos fóruns, por exemplo. E aí, um lembretinho que está aqui embaixo, tá? Que a professora Mônica vai retomar também, é que estar presente, então, estar presente é frequência. E estar engajado é participação, então acho que é isso, né? Então participação é tudo isso aqui, então a gente não confundir, né, assim, frequência é estar ou não estar presente, participação é muito mais, é para além, né, da frequência, então por isso aqui um exemplo de como a gente poderia avaliar a participação dos alunos em fóruns, por exemplo, tá? Outro exemplo, então, para pensar, né, avaliação daí dos textos coletivos ou dos textos escritos, ou lá naquele meu caso clínico, os alunos entregariam em duplas, ou, né, eu tinha proposto em duplas, as soluções dos seus casos clínicos de forma escrita, depois de todo o processo de revisão pelos pares e discussão e incorporação ou não, né, das sugestões, eles me entregariam e aí eu teria esses indicadores aqui. Então, por exemplo, né, eu de novo não usaria esses conceitos que estão aqui, e no meu caso, por exemplo, eu usaria os dois últimos aqui indicadores, que são indicadores que têm mais a ver com a produção escrita, né? Esse indicador aqui também é o de reestruturação de argumentos a cada feedback do mediador, também. Tá? Ok, estão me pedindo para eu falar um pouquinho mais devagar, é que eu estou preocupada com o tempo, mas então tá, então eu vou falar um pouquinho mais devagar, né? Mas, por exemplo, eu não usaria participou de todas as atividades aqui, porque eu entendo que isso seria da ordem da participação e que seria lá naquele outro exemplo anterior que eu estava mostrando antes, né? Efetuar as leituras recomendadas, bom, isso eu posso ver a partir das evidências que eles vão usar, né, para fundamentar a solução do seu caso, lá no meu exemplo de caso clínico, né, de resolução de caso clínico. Então, eu poderia ver isso lá, né, nas referências que eles usaram e como eles usaram as referências para justificar e apresentar a solução, tá? Então, talvez eu não colocasse aqui dessa forma, ou eu mudaria aqui um pouco a escrita desse indicador, tá? Então, assim, qual é meu ponto aqui, né? Meu ponto é, para fazer a avaliação formativa, eu vou precisar de critérios muito claros, critérios
que são na forma assim de descritores, né? Mas critérios que eu preciso aplicar no meu contexto de avaliação, para os meus objetivos de aprendizagem, né? Então, esse aqui é um exemplo, mas é um exemplo que não se aplica diretamente, não é uma transposição direta, né? Eu preciso fazer essas adaptações. Por alguma razão ficou branco, vamos voltar. Tá. Aí aqui tem um outro exemplo, né, que aí é uma outra questão aqui, a gente pensar o que eu vinha dizendo lá antes, né, que se desse preferência para atividades avaliativas de aplicação, de raciocínio crítico, de comparação, elaboração, análise, criação, enfim, né, desses níveis cognitivos, enfim. Então, aqui é um exemplo de como transformar uma questão que seria de memorização em uma questão de aplicação. E eu posso usar isso tanto de forma formativa, ou seja, eu não vou atribuir nada, vou usar isso para discutir só com os alunos, como eu posso usar isso como um item de alguma avaliação discursiva, e a outra que eu vou mostrar é a avaliação de múltipla escolha, tá? Então, a questão inicial é acessar uma aprendizagem memorizada, ou seja, descreva os principais efeitos adversos do tratamento com lítio em pacientes que apresentam transtorno do humor. Utilize 10 linhas no máximo. Então, assim, para eu responder aqui, eu vou descrever os principais efeitos adversos e acabou, né? Então, eu lembro lá quais são eles e listo aqui, e eu respondi a minha questão, tá? Para eu transformar, então, essa questão que seria de memorização para uma certa aplicação, então, um certo nível de aplicação, o que eu poderia fazer é apresentar uma situação, né, então, aqui, um caso, então, uma mulher de 47 anos de idade, conta-se em tratamento de longa data, enfim, daí, não vou ler tudo, né, mas essa é eu apresento essa paciente, né, eu apresento dados sobre essa paciente, tá, para perguntar esse quadro clínico, então, essa paciente, esse quadro clínico que ela apresenta está relacionado aos efeitos adversos de qual tipo de tratamento, tá? E aí, alguns colegas talvez já tenham conseguido resolver a questão e vão dizer, mas daí ele só vai dizer efeitos adversos do tratamento com lítio, ou só tratamento com lítio, inclusive, e Deus respondeu. Sim, porque é isso responde a questão, e daí se a gente quer uma resposta maior ou mais elaborada, a gente tem que fazer outra pergunta, tá? Mas aqui o que eu estou fazendo é um comparativo, né, da questão inicial com a questão adaptada, tá? Então, na questão inicial, eu simplesmente acesso e listo, e aqui eu tenho que olhar para esse caso que me foi apresentado e fazer essa relação e aplicar, então, tá? E essa ideia não é minha, é dessa fonte aqui, tá? E aí, lá na fonte, o autor vai dizer, né, que aqui há um pressuposto que que essas questões estão coerentes com os objetivos de aprendizagem, tá? E aí, a outra questão aqui, que eu deixei os itens pequenininhos, porque não é esse o foco é o que está destacado, né, mais forte, né, que é a mesma coisa. Então, assim, eu tenho uma questão de uma aprendizagem memorizada e como é que eu transformo ela numa questão de aplicação, seleção e aplicação daquilo que eu aprendi, né. Então, a questão original seria qual deve ser o procedimento a ser adotado pelo médico ao receber no consultório uma adolescente que solicita a prescrição de pílula anticoncepcional, e daí nas alternativas é isso, né, então eu lembrar qual dessas alternativas corresponde ao procedimento que me foi ensinado, que é o procedimento correto, e eu marco e pronto, né. Ou eu apresento, de novo, um caso, né, um contexto, e nesse contexto eu faço uma descrição de quem é o aluno, quem é o paciente, né. E aí eu pergunto qual a conduta mais adequada a ser tomada nesse caso. Então, ele tem que levar o caso em conta para escolher qual das alternativas melhor corresponde àquela conduta adequada. Tá? Então, eu tenho um outro nível aí de aplicação, né, que foi trazido para a questão, que na questão anterior eu não tinha. Bom, e aí eu encerro por aqui, tá? Eu vou passar agora para a professora Mônica, que vai falar de alguns outros exemplos e também falar um pouquinho sobre daí os nossos processos aqui na Universidade de Avaliação e Registro. Tá? Obrigada. Obrigada, Mel.
Eu acho que esse meu som está saindo bem, eu vou tentar falar mais pausadamente também para que os colegas possam me acompanhar, mas a ideia é seguir nessa proposta que a Melissa veio apresentando, então lembrar, pensando nesse cenário que a gente está discutindo a avaliação, então a Melissa trouxe, contextualizou os diferentes tipos ou as diferentes maneiras que a gente tem para fazer a avaliação. A avaliação é algo que deve ser contínuo, a gente inicia o trabalho com um conjunto de alunos, a gente percebe esses alunos e vai desenvolvendo o nosso trabalho, e essa avaliação ela se dá de forma continuada, mas em linhas gerais, acho que a gente pensar, né, no processo de ciclos que a gente tem que fazer o acompanhamento e o fechamento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de avaliação somativa e volto a retornar para o principal objetivo, que a Melissa falou ali, mas vou retomar, que é a avaliação somativa, vai fazer avaliação de marcos de aprendizagem. Geralmente a gente vai pegando o final de um período, por meio de um mecanismo, uma estratégia que a gente vai utilizar, utilizar um teste, prova, um exame. Então, de uma forma específica e normativa na universidade, né, aqui a gente adota 3 notas para cada disciplina que a gente conduz, que a gente acompanha ou desenvolve com os nossos alunos. Essas 3 notas, elas vão ser compostas, né, computadas a partir de diferentes avaliações para que a gente faça o fechamento. Então, é importante reforçar, a Melissa falou agora há pouco, que, né, o fundamental é a gente lembrar que quando a gente está desenvolvendo a avaliação, a gente leva em consideração o processo de aprendizagem, e a gente tem um objetivo claro, e aí a gente vai montar uma ferramenta para verificar se atingimos aquele objetivo. Então, o que avaliar, né, e como avaliar. Então, uma coisa que a gente tem que fazer a diferenciação é que a frequência, a participação do aluno na aula, o envolvimento de estar presente, né, vamos pensar presencialmente, está lá na hora que a gente fizer a chamada, ou ele desenvolver as atividades propostas ao longo do semestre, são momentos distintos. Então, que a gente deve sempre lembrar que a frequência em si, ela não vai fazer parte da composição da nota, né? A gente tem que fazer essa diferenciação. E quando a gente vai trazer isso para o cenário do ensino à distância, a gente está trabalhando na modalidade de distância, o nosso trabalho, ele tem que levar em consideração esses 2 momentos. Agora, como foi discutido no webinar, acho que 2 webinars anteriores, quando a Márcia e a Marta trouxeram a questão do planejamento, foi importante elas notaram, e eu vou trazer aqui de novo, que a gente tem que, no nosso planejamento, colocar todas as etapas do processo. Então, aqui eu espero que vocês consigam ver, mas eu vou descrevendo aqui os elementos. Então, o plano de uma aula que contempla, tem um conteúdo definido, eu tenho o objetivo, as metodologias, as estratégias propostas para o desenvolvimento desse tópico, né, e a discussão desse tópico com a minha turma, e ali, como a Melissa trouxe alguns slides atrás, eu estou apresentando no meu planejamento, eu já tenho lá o que eu estou pensando no feedback avaliativo, como e quando eu vou fazer esse feedback, e o uso dos resultados. O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha tomada de decisão a partir desses resultados, né, do desenvolvimento das atividades que os alunos, a partir do que foi proposto. Então, aqui eu peguei um exemplo da minha área, né, da bioestatística. Então, imagine, normalmente, o tópico, conteúdo, medidas descritivas, eu trabalho com as turmas em 2 encontros. Então, isso é no início do semestre, eu faço as 2 primeiras semanas, normalmente a gente usa para desenvolver esse tópico, né, que aqui eu defini como conteúdo. Então, o objetivo é identificar as principais medidas e aí as aplicações no cenário inicial, né, da análise como um analista de dados, e para a partir dali tomar a decisão. Eu elenquei aqui na coluna da metodologia, então, nessa preparação eu já coloco quais serão as estratégias.
o PPT narrado, que foi um exemplo que a Márcia e a Marta trouxeram, e aí, atrelado a ele, eu vou ter exercícios de fixação, aí eu vou propor ali uma leitura, e aí eu vou especificar qual é a leitura, a construção de um glossário, o fórum de discussão e uma tarefa em grupo, que ali a proposição é o desenvolvimento de uma wiki, né, que a Melissa já apontou anteriormente, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar no processo de avaliação. E aí eu já deixo descrito, e esse, de novo, né, a Alessandra falou quando ela estava fazendo menção e explicando aqui quando a gente vai trabalhar e na organização das nossas aulas, a gente tem que deixar claro para o aluno qual vai ser o roteiro, tem que fazer ou eu faço isso por escrito e deixo no primeiro bloco da minha sala virtual, todo um roteiro para o aluno, e normalmente esse roteiro vai estar atrelado aqui vai ser um espelho do nosso plano. Então, o que eu vou fazer? Como feedback avaliativo, eu montei, está proposto aqui um fórum para discussão sobre os exercícios que foram apresentados, eu vou discutir os principais conceitos estudados e quais seriam os tópicos que eles deveriam incluir no glossário, né, e dar orientações gerais. A wiki, ela deve ser entregue na semana 2, então aqui tem toda uma orientação que eu dou para ele no desenvolvimento dessa atividade. E já deixo definido que a produção do glossário, a participação no fórum, a discussão, né, eu vou considerar isso usando uma dessas rubricas de avaliação, como a Melissa apontou, a partir da participação, eu vou ter ali um registro e vou garantir a frequência. E eu vou ter a produção coletiva, eu vou definir com grupos, se vai ser Normalmente a gente propõe grupos pequenos, óbvio, leva em consideração o tamanho da nossa turma, mas pensar que a gente tem que definir grupos onde eles possam, de fato, ter uma participação ativa, e aqui eu já estou dizendo que corresponde a uma avaliação formativa e que vai ter uma equivalência a 30% da nota 2. Então, óbvio que no meu plano de ensino eu tenho quais são todos os componentes avaliativos, mas para uma aula específica eu já aponto aqui qual é o peso dessa atividade. Então, esse seria um plano, né, onde eu já deixo identificado a questão da avaliação. E aí, seguindo o exemplo que a Melissa trouxe, eu coloquei aqui uma situação, né, num momento já de uma questão formativa, onde eu criei um exemplo de uma questão onde eu estou fazendo esse alinhamento entre uma prova, né, ou uma avaliação em loco presencial, onde você quer, na verdade, fazer uma análise da aprendizagem do aluno, e eu transformei essa questão, estou usando essa questão para fazer a medida e no final transformar isso num conceito, numa nota. Aqui na UFSC a gente trabalha com as notas. Então, é uma tabela simples, uma tabela de dupla entrada, onde eu tenho o cenário que está apresentado por duas variáveis e os dados pontuais ali dessas variáveis, e na sequência eu peço, né, deixa eu conseguir mudar aqui, tá? E aí eu coloco algumas alternativas, e é uma questão bem objetiva, onde eu digo para o aluno, com base na tabela descritiva, assinale as alternativas verdadeiras e justifique as respostas. Então, essa é um tipo de questão objetiva que eu consigo transpor para o cenário da educação à distância, mas ao invés de simplesmente pedir para ele, o aluno responder verdadeiro ou falso, eu peço que ele sinalize quais são as verdadeiras, então não tem uma única, e eles façam uma justificativa, normalmente a orientação, né, justifique de forma objetiva, de forma reduzida, qual a justificativa desse. Então, é uma maneira, e óbvio, a gente já pode deixar o gabarito e a estrutura com o cenário de justificativas que são adequadas para cada uma das afirmações que ali estão. Eu não sei se, né, de novo, a ideia não é que a gente tenha... eu tentei deixar uma fonte um pouco maior, mas aqui é um outro exemplo de uma questão
que a princípio é uma questão que não é objetiva, mas eu consigo organizar esses dados e trazer um cenário, fazer com que o aluno faça uma reflexão sobre os tópicos que foram discutidos, que ele avalie a situação. Aqui já é uma aplicação que está mais atrelada à parte segunda, terceira parte da disciplina, onde a gente já trabalhando mais com a parte inferencial, aqui de novo um exemplo dentro da bioestatística, onde eu apresento, né, uma outra tabelinha, né, eu tenho um cenário, que é uma pesquisa que foi realizada, eu tenho os dados absolutos observados aqui, então tem o número de entrevistados e o número de pessoas favoráveis, e o que numa prova onde você está desenvolvendo presencialmente, ou uma avaliação presencial, não vou falar prova, mas numa avaliação presencial, eu poderia pedir que esse aluno, a partir dos elementos apresentados, indicando alguns parâmetros, que esse aluno construísse uma estimativa intervalar, o famoso intervalo de confiança, e a partir dali fizesse uma análise. Mas, pensando que eu estou trabalhando no cenário à distância, o que eu posso fazer? Eu já construí, eu já coloquei aqui como complemento do enunciado da questão, aponto outros elementos. Então, sabendo que o intervalo de confiança, neste exemplo aqui, 99%, é de tanto a tanto para a localidade A, que aqui a gente está fazendo uma comparação entre duas localidades, e o que eu quero que o aluno sinalize é se, a partir dessas informações, ele pode encontrar uma equivalência sobre o posicionamento dos sujeitos. Então, aqui eu dei 4 alternativas, e, na verdade, a partir do cenário apresentado já dos resultados, então eu quero que, na verdade, ele faça uma reflexão e me diga, a partir destes dados, né, destes intervalos de confiança, podemos concluir que, e aí eu dou as opções, e óbvio, neste caso específico, só uma delas é válida, e aí o aluno, neste processo de avaliação, ao mesmo tempo, eu estou reforçando, eu estou trazendo mais elementos e fazendo com que ele perceba que existem diferentes maneiras para usar os elementos, usar esses tópicos, esses conceitos que foram discutidos ao longo dos nossos encontros ou das aulas que foram apresentadas. Aqui tem um outro exemplo que é simples também, eu tentei trazer algumas coisas mais para esse meu cenário, mas, né, fazendo uma aplicação. Então, eu apresento 2 gráficos, né, esse é um exemplo que eu já usei em vários momentos em atividades em alunos, mas já fiz a transposição disso aqui numa atividade à distância e funcionou bem, que é os dados apresentados nos gráficos, eles se referem a 2 cenários correspondem às idades de pacientes que estão internados em 2 UTIs, eu informo aqui que a idade média dos 2 grupos então dou um parâmetro de referência para o aluno. Aqui é importante a gente ter cuidado com a questão gráfica, então a escala, tudo tem que ser igual, quero que o aluno faça uma reflexão sobre o conjunto todo e extraia daqui o elemento fundamental, que na verdade eu trago todos os elementos, então as medidas de posição e as medidas de variabilidade, e aí na sequência eu pergunto para ele que está demorando para carregar o slide. Então eu disse, com base nos gráficos e as medidas apresentadas no enunciado, indique a estimativa correta e justifique. Então, uma outra maneira, né, eu peguei uma questão relativamente simples de estatística descritiva que, em loco, se a gente estivesse fazendo uma atividade presencial, eles teriam que fazer alguns cálculos e umas discussões para a gente poder discutir aquele achado, mas aqui eu já coloco algumas afirmações e ele vai sinalizar que, de novo, eu tenho uma alternativa, porque aqui eu coloquei, indique a alternativa correta e, né, fazendo menção sempre ao cenário que está sendo trabalhado. Então, são algumas situações onde a gente pode, mesmo que nós estejamos trabalhando com as disciplinas mais aplicadas, onde o exemplo que a Mel trouxe, né, a discussão de caso clínico, cenários bem mais amplos, ou disciplinas mais do início da trajetória do aluno, que é normalmente meu trabalho, bioestatística, ou as disciplinas de cálculo. Então, eu sei que tem vários colegas da física, então, da química, eu tenho a minha disciplina da química medicinal é probabilidade estatística, eu tenho, não coloquei aqui, mas tem uns exemplos de como a gente pode trabalhar com os cenários e, a partir daí, mostrar para o aluno que a gente consegue captar, então, fazer essa análise e essa avaliação somativa, mas de uma forma mais ampla, e fazendo com que o aluno faça, né, construa todo um raciocínio em torno daqueles conceitos que, a priori, são bem básicos, são duros, né, como a gente
Eu tenho uma formação na área dos exatos, então a gente tem princípios duros, né? Uma prevalência, uma incidência, uma probabilidade, vão ser valores fechados, mas como é que eu construo, como é que eu faço essa avaliação do aluno a partir dessa transformação e colocando a pergunta e transformando a minha questão de uma forma que fique, que me permita uma reflexão em torno dela, e aí ele vai buscar efetivamente a resposta em torno de todo esse cenário, tá? Eu vou devolver aqui para a Melissa, porque tem alguns elementos de fechamento que ela colocou, mas o que eu queria compartilhar com vocês era basicamente isso, né? A gente, nessa trajetória, nesse momento de fazer a transição das nossas, né, e tentar fazer o alinhamento, a transição das nossas disciplinas e, consequentemente, né, das formas de avaliar para podermos utilizar, né, o nosso ambiente virtual de aprendizagem e ter a possibilidade de avaliar efetivamente, conseguir verificar se o nosso objetivo, né, ao desenvolver conteúdo, ao desenvolver aquelas aulas, se o objetivo foi atingido, ele é possível, independente da gente estar trabalhando com disciplinas que aí a gente pode pensar, mas fazer uma wiki num cenário de bioestatística, como é possível? Eu só tenho que tem todo um norteador do processo que favorece ou permite que o aluno faça essa construção e depois, usando algumas ferramentas e algumas estratégias, a Melissa trouxe aqui aquela rubrica de análise, e a gente pode adaptar, né, para poder captar exatamente o que a gente está buscando na nossa disciplina. Eu vou devolver a apresentação aqui para a Mel, que ela vai fazer o complemento, e aí a gente abre para as perguntas, porque certamente alguns colegas vão querer tornar a apresentadora. Melissa, você faz o fechamento? Então a gente está fechando, né, tem mais 2 slides só, então esse slide aqui é uma tentativa de resumir aquilo que foi dito com relação, então, como eu faço as melhores escolhas, né, para melhor avaliação na minha disciplina, né, então eu usaria essas perguntas como um checklist geral, assim, então, né, o que deve ser aprendido, então, quais são os objetivos de aprendizagem que precisam ser avaliados, como esses objetivos, então, vão ser avaliados, né, então, como é que eu vou avaliar aquilo que foi aprendido, como que o aluno vai demonstrar aquilo que ele aprendeu, então, como que ele vai demonstrar o que foi aprendido na metodologia de ensino, como ele irá demonstrar o que ele aprendeu na metodologia de avaliação, né, e aí a metodologia de avaliação com todos aqueles pontos que eu trouxe antes, né, do quando, como, enfim, né, da atribuição de nota, na atribuição de nota vai ser formativo somativo, vai ser diagnóstico, qual é a melhor concepção de avaliação em relação ao objetivo de aprendizagem que eu desejo avaliar, tá? E depois a dimensão, então, do que será feito com os desempenhos, né, que os alunos demonstrarem. Então, como eu tinha dito antes, vai haver uma revisão, vai haver uma oportunidade de recuperação, se envolver avaliação somativa também, vai envolver indicar materiais extras de estudo, vai envolver seguir adiante, enfim, isso, de novo, de cada... do contexto de cada atividade avaliativa, tá? Mas então seria um checklist para a gente lembrar do que é importante, dos pontos que são importantes a gente manter em mente quando está no lugar de escolher quais são as melhores atividades, enfim, qual é a melhor forma de avaliação na minha disciplina. E para terminando, 2 lembretes, né? Então, um é que, como nós estamos falando de avaliação da aprendizagem, então a gente precisa pensar que é um processo, né? E que esse processo de escolha do que é melhor fazer e como é melhor avaliar, e o que é melhor avaliar, né? Ele precisa, então, estar a serviço de estratégias pedagógicas que promovem e desenvolvem a aprendizagem, isso ao longo do processo de ensino. Então, por isso que vai se dizer que precisa ser contínuo, né, e precisa acontecer de várias formas, e usando mais de uma atividade avaliativa aqui, já que nós estamos falando, né, na modalidade à distância, então usando o termo atividade aqui. E aí aquilo que eu comecei lá, então eu comecei dizendo, eu abri dizendo, né, que avaliar é bom e avaliar faz bem, que é o título do capítulo por Rocada e Almeida no livro Avaliação da Aprendizagem e Educação Online, né, e então por que avaliar é bom e avaliar faz bem? Porque é isso, a gente, ao avaliar, a gente tem uma
conseguimos visualizar, né, nós conseguimos acessar essas aprendizagens, acessar essas aprendizagens a partir dos objetivos que nós tínhamos com o ensino, né, então o que era desejado que fosse ensinado e aprendido, e aí como eu acesso isso? Então acesso isso pela escolha, estabelecendo claramente quais são os objetivos e escolhendo daí a metodologia então adequada, né, e aí nessa metodologia os procedimentos e a questão de quando e onde também, né, e aí olhando para esses resultados e tomando decisões, então, que vão ser decisões mais objetivas e mais bem fundamentadas sobre a aprendizagem dos alunos e também o processo de ensino, sobre o próprio ensino, né? Então, por isso que avaliar é bom, por isso que avaliar faz bem, como eu disse lá no início, não só no contexto educacional, mas em vários outros contextos da nossa vida também, né? No contexto educacional, então, esses seriam os grandes benefícios, né, da avaliação, tá? Então, a gente agradece e aí agora abre para as perguntas. Eu não sei se a Mônica ainda tem algum comentário a fazer. Não, acho que é isso. Encerramos e aí a gente abre para as perguntas. Certamente os colegas vão trazer alguns questionamentos. Vamos tentar responder. Já estou com as perguntas, meninas. Vamos, Melissa, se tu puder, então, fechar a apresentação, porque daí não fica tão pesada a transmissão, porque senão ele fica transmitindo o mouse sobre a apresentação. Então, se puder fechar, esconder a apresentação, para melhorar a conexão. Bom, pessoal, então, a gente vai agora, então, passar para as questões que foram enviadas. Agradecemos a todos que enviaram as questões. E eu só lembro que quem não mandou ainda o seu nome e o e-mail para contabilizar a presença, por favor, mande pelo link de questões, tá bom? Eu vou já falar uma coisa que vários perguntaram, né? A gente já explicou nos outros webinários, mas todas as apresentações, tanto a gravação de vídeo, quanto as apresentações, os PPTs isoladamente, na verdade em PDF isoladamente, vão estar na página. O NTI me prometeu, a página está no ar amanhã, tá, gente? Teve um atraso aí no desenvolvimento da página, porque a gente está colocando em outro servidor, porque a gente acha que vai ter bastante acesso e porque vai ter vídeos e tudo, e a gente teve que configurar um novo servidor para colocar, então por isso que ela não foi para o ar hoje ainda, e a gente, então, amanhã pretende colocar pelo menos com os vídeos as apresentações. Então, vários perguntaram sobre onde vai ficar as apresentações, vai ficar nesse hot site aí chamado Tamo Junto na EAD, que vai para o ar provavelmente amanhã, tá? Então, eu vou passar para as perguntas. Algumas perguntas eu já vi que tem algumas questões um pouco mais técnicas que eu vou tentar esclarecer e outras que são bem voltadas para a professora Melissa e para a professora Mônica, tá? Então, a professora Ana Carolina Teixeira perguntou, ela gostaria de perguntar sobre as maneiras de garantir a autenticidade de autoria nas avaliações assíncronas em EAD. Então, eu acho que isso envolve uma questão técnica até de acesso, né? A gente não tem, professora Ana Carolina, como garantir autenticidade numa avaliação assíncrona, como, por exemplo, postar alguma coisa no fórum ou mandar um texto, né, requisitado em uma avaliação ou comentar um caso clínico, mas conforme a gente já foi citado até pela professora Marta, né, a gente tem que pressupor que a gente está lidando com adultos e que a gente tem esse, vamos dizer, esse pressuposto que cada um vai também se importar com a sua aprendizagem. É claro que acontece em EAD, por exemplo, já aconteceu em atividades minhas de duas pessoas, por exemplo, enviarem o mesmo texto reflexivo dentro de um fórum. E daí a gente vai ter que tomar, então, as medidas, né, sei lá, de discutir até com esses alunos a questão da autoria, né? Então, eu acho que essa questão da autoria, se a gente está falando em EAD, deve ser reforçada no início, né, da disciplina e falando para os alunos de que cada atividade pressupõe, né, o envio individual e que qualquer
envio coletivo vai ser averiguado, enfim, a gente tem que tomar medidas para tentar minimizar isso, porque evitar totalmente não tem como, tá? A professora... Duda, posso só complementar rapidinho? Claro. Eu acho que também o aluno compreender, né, que isso eu tenho feito nas minhas disciplinas, por exemplo, as disciplinas de leitura, que eles levam leituras dirigidas para fazer fora do horário da disciplina, em casa, enfim. E aí eu sempre digo, olha, vocês querem receber um feedback que é de vocês, né? Então quando eu devolver e comentar, estou comentando o desempenho de vocês na avaliação ou estou comentando o desempenho de outra pessoa, né? Ou o desempenho do Google Tradutor, por exemplo, no caso específico da minha disciplina, né? Então, assim, um pouco também a responsabilidade, né? Quer dizer, o aluno entender que se ele faz, usando as condições que ele tem, o feedback que eu der do desempenho dele, né? Se ele delegar isso para alguém, bom, o feedback que eu estou dando não é para ele, é para alguém, tá? Então, eu tenho feito muito essa conversa com os alunos, isso também tem ajudado. Tá cortando. Elisa? Oi? Oi, cortou, não deu para te ouvir, cortou todo o final. Tá, não, eu só... Agora dá? Agora sim, estamos te ouvindo. Sim. Então, o que eu estava dizendo é isso, né, de assim, conversar com os alunos e deixar muito claro para eles é que quando o feedback vai ser dado, se eles fizeram, o feedback é deles e do desempenho deles e das condições deles de aprendizagem, enfim, desempenho que eles estão conseguindo atingir. Se eles delegam isso, o feedback que é dado é o feedback para uma outra pessoa ou para o Google Tradutor, no caso da minha disciplina, né? Enfim, tá? Então, eu converso muito com eles sobre isso e isso tem ajudado os alunos a entenderem, né, que são eles que precisam fazer as atividades e não... Enfim, que eles são seus autores das suas atividades. A professora Carolina Trindade está me chamando a atenção, obrigada, Carol, de que na atividade tarefa no Moodle, que é do envio de uma resposta ou via arquivo ou via editor do próprio Moodle, tem nas configurações de envio exigir uma opção que a gente seta lá, que a gente diz que quer, exigir aceite de declaração de não plágio ao enviar. Então, quando o aluno envia, ele marca isso aí, tá? Então, é isso aí. Bom, vamos adiante. A próxima pergunta, da professora Melina, como transformo a rubrica em nota? Não sei quem de vocês quer falar sobre isso. Existem exemplos de equivalência, né, do que seria, então, por exemplo, o totalmente atingido ou plenamente atingido, que seria de 9 a 10, e o parcialmente, que seria, né, existem essas sugestões, ou o próprio professor pode também fazer, né, assim, determinar, mas desde que, mesmo que ele use, então, se ele usar uma sugestão externa, ou se ele determina, né, as equivalências do conceito, as notas, que isso fique muito claro para todo mundo, que todo mundo saiba isso desde o início, né, e aí aqui a gente está falando de uma avaliação que é mais holística, né, não é tão analítica, porque a analítica seria 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, né, e aí aqui a gente vai falar de faixas de nota, tá, é muito complicado transpor, né, ou fazer essa adequação, essa equivalência do conceito para a nota, usando o 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. De um modo geral, é uma faixa daí de nota, tá? Bom, então a próxima questão da professora, antes da questão, a professora Melissa Markowski agradece pelas explicações, está dizendo que estão super claras e vão ajudar muito. Professora Kellen Souza pergunta, é importante apresentar previamente aos alunos os indicadores de todas as avaliações, certo? Sim, muito, fundamental, né? Porque daí os alunos se preparam, eles sabem, eles vão ser avaliados pelo quê, né? O que vai ser usado para eles serem avaliados? São aqueles indicadores, então eles se preparam e aí eles demonstram quanto eles atingiram. Então, para eu poder dizer lá plenamente atingido, parcialmente atingido e não atingido, se o aluno não sabe o que está acontecendo, como é que ele vai se preparar? E daí como é que depois eu vou poder dizer, né? Como é que eu vou poder ajudar depois? Por que é plenamente e não parcialmente? Por
que é parcialmente, ou por que é não atingido, né? Então, é fundamental que o aluno tenha a oportunidade de se preparar, e aí ele vai demonstrar na avaliação em que grau ele se preparou, e aí como ele se preparou, né? Então, que a atividade avaliativa revele como ele se preparou, em que grau ele se preparou, para que daí no feedback o professor possa, então, dizer, né, o que aconteceu e aí decidir se vai revisar, vai recuperar, enfim, então é fundamental. Uma sugestão, eu tenho o hábito de criar, para responder a Kellen, né, eu sempre faço um seminário sobre as questões estatísticas. Então, normalmente, de um artigo, o aluno vai apresentar um seminário e eu monto, antes, né, deles se organizarem, eu monto uma fichinha de o que eu vou estar avaliando quando eles fizerem a apresentação. Então, a gente pode fazer uma analogia para o nosso cenário. Então, para todas as atividades, eu considerando os objetivos daquela aula, eu vou dizer, a atividade tal, eu vou te avaliar por essa métrica. Então, acho que facilita e vai deixando, tipo, e aí, óbvio, criando essa reguinha para ele saber que nível, né, a que nível ele conseguiu atender dentro do que você tinha considerado naquela avaliação, né? Podemos seguir adiante, meninas? Sim, pode ir. Então, no caso, a professora Sandrine Wagner pergunta, no caso clínico do lítio, como fazer em EAD? Certamente alguém irá responder e repassar aos demais, né? Eu não sei, depois eu só queria dar minha opinião. Eu acho que isso, se a gente está trabalhando com EAD, isso vai sempre poder acontecer, né? Sempre vai poder ter a troca. Mas se quiser, por exemplo, se a gente trabalha com caso clínico dentro do fórum do Moodle, tem como usar um dos tipos de fórum que é a primeira resposta, o aluno tem que dar sem ler as demais. Então, isso tem um pouco mais de garantia de que o aluno não vai usar o que os outros responderam. Mas, claro que eles podem mandar um para o outro as respostas sempre por e-mail ou por outro recurso, né? A gente, como eu disse, a gente está trabalhando agora num novo paradigma, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, é basicamente isso. Eu posso dizer assim, ó, eu já faço algumas das minhas avaliações na modalidade de distância e eu sempre deixo claro para eles que é um pouco que a Mel disse, olha, é um processo de avaliação, vocês são adultos, eu preciso, então, claro, eu entendo que a Sandrine está dizendo, se é uma coisa muito objetiva, né, ou não existem trajetórias diferentes para o aluno chegar na mesma resposta, então, na verdade, alguém vai responder, mas, em linhas gerais, a gente está sujeito a isso, mas a partir do momento que a gente constrói a avaliação de uma forma que eles entendam que aquilo seja significativo, eu acho que a gente ganha o aluno e ele vai desenvolver, e aqueles que gostam, que querem, né, se aproveitar, mas infelizmente a gente não tem como se fechar em todos os aspectos para que isso não aconteça, né? Eu acho que dá para fazer e ter um bom aproveitamento, sim. Bom, então a questão seguinte, a professora Kellen está pedindo se vocês podem sugerir algumas referências sobre planejamento de avaliação em EAD. Acho que a Melissa tem os livros que ela citou aqui, a gente pode deixar junto com o material, Kellen, né? Na nossa, tem a bibliografia utilizada aqui e a gente pode deixar junto com o material mais alguns outros que nós usamos na elaboração dos nossos materiais e que a gente sabe que são referências que podem ajudar vocês. Acho que dá para disponibilizar, sim. Sim, Kellen, na elaboração do webinar eu fiz uma compilação de referências, e daí a ideia é isso, como a Mônica está dizendo, né, a gente poder disponibilizar isso e, inclusive, construir isso também, né, assim, outras referências que outros estejam lendo e a gente poder ter um conjunto de referências, tá? Mas sim. No site, o site vai para o ar amanhã, pessoal, somente com os vídeos e as apresentações no primeiro momento, mas a gente está preparando as outras áreas que vão ter dicas de repositórios de objetos, referências bibliográficas, uma série de materiais, só que nesse primeiro momento a gente vai botar os webinários no ar, tá? As gravações dos webinários. Bom, professora Caroline Reppold pergunta: como no Moodle programar atividades de múltipla escolha com o retorno da resposta correta aos alunos após a resposta?
no Moodle, se trabalhar com aquele questionário que tem, eu não me lembro agora o nome, que não é questionário, é um outro nome. Quando o aluno marca e termina a atividade, tem como escolher que se dê feedback, e ele pode ter o feedback do que ele acertou e do que ele errou, tá? Acho que era isso. A professora Eliane Rabi. Oi, Mel. E aí, se possível, né, é importante que daí fique indicado a correta, por que é correta, e as incorretas, por que são incorretas, né? Enfim, a alternativa é isso, né? Assim, feedback, né? Isso é super importante também. A Carol está confirmando que é a ferramenta questionários que a gente pode deixar. É questionário mesmo, então é isso mesmo. Dúvida se era. Então, tá bom. Então, a professora Eliane Rabin fala, muito bom, Mel, obrigado pelo material. Professora Mônica pergunta, no mínimo 3 notas, podendo ser mais, certo? Sim, professora Mônica, o mínimo, né? A gente só está recomendando que não seja um número muito grande pela sobrecarga dos alunos, né? Se a gente começar a botar muitas atividades, a gente vai sobrecarregar muito os alunos. Tá. Uma coisa, Alessandra, reforçar, que eu acho que essa pergunta a gente está falando das notas, né? A gente mantém o critério, são 3 notas, mas pensem, aí vejam que aquele plano eu dei, aparecia ali várias tarefas, alguém questionou já, mas tem muitas tarefas, mas tem a ver para a gente, não é para uma semana, então você pode, como a Márcia e a Marta falaram no planejamento, a gente pode planejar uma sequência de conteúdos e tal, para que o aluno desenvolva ao longo de um período mais prolongado, então a gente tem que ter esse cuidado, mas as avaliações, né, que vão compor a nota final, são 3 notas, aí a gente tenta jogar para não sobrecarregar os alunos, isso é a gente pensar nesse momento sobre isso. Bom, então, vamos adiante. A professora Caroline Reppold pergunta se a autoavaliação pode ser considerada uma forma de avaliação para a composição da nota da disciplina. Sim, pode. É só uma questão daí, né, de como isso vai ser feito e aí, de novo, né, dos alunos, então, estarem ficar bem claro para os alunos, né, de como isso vai ser feito, como vai ser composto, o que se espera dessa autoavaliação, mas sim. Bom, a professora Clarissa Oi, pode falar, Mônica. Não, é que acho que o meu está cortando também, mas sim, eu uso já em algumas disciplinas, eu já usei, e tem que deixar claro para o aluno que ele tem que olhar com... ele tem que ser crítico de verdade, não também, porque às vezes acontece da gente propor autoavaliação e os alunos, uns vão nem muito ao céu, nem muito à terra, então tem que ter esse cuidado, mas é uma possibilidade, sim. Eu deixei minha câmera fechada porque acho que está carregando, Duda. Só complementando. O Roberto pediu para abrir a câmera para ter a transmissão das 3, assim. Agora a gente tirou a apresentação, não vai ficar lento. Tá. Então vamos aparecer. Só ainda complementando a resposta da autoavaliação, né? De modo geral, o que acontece, os alunos são muito, ou eles se super avaliam, ou eles se subavaliam. Então, superestimam ou subestimam, né? Então, acho que é isso que se precisa ver como é que vai lidar com isso, daí depois na composição da nota e no feedback para eles de tu te superestimou e tu te subestimou e como é que isso aconteceu. Próxima questão, então, professora Clarissa pergunta, vocês não acham que todas essas tarefas vão sobrecarregar os alunos e professores? Mas é isso, Clarissa, a gente vai ter que pensar, nós temos que propor atividades para os alunos, mas pensem em atividades que possam ser consideradas importantes, relevantes para atingir aquele objetivo, mas nada muito extenso. Então, se a gente pensa num fórum reflexivo, onde você vai fazer discussão com os alunos, isso é uma atividade, você vai ter como avaliar, e não é algo que vá para... vai tomar tanto tempo. Então, a gente vai ter que ponderar, é bem isso, considerar a avaliação de acordo com o objetivo e cuidando, claro, a gente vai ter que se cuidar e cuidar porque a gente não vai ter uma única turma, não, muitos de nós temos turmas grandes, então a gente vai ter que, por isso que a Melissa, na fala dela, coloca, a gente tem que
identificar o que eu quero avaliar, para ir escolher a melhor alternativa, a melhor estratégia para atingir esse objetivo. Acho que nós mostramos alguns exemplos, mas não é obrigatório que você coloque 4, 5, né, avaliações, né, nem é aconselhável, na verdade. Eu vou deixar a Duda aí, senão a gente vai avançar, só temos 15 minutos, né? Não, essa questão, só complementando, né, além da sobrecarga do aluno, tem a sobrecarga do professor, sim, né, a gente tá, a maioria dos professores trabalhando com uma modalidade que não trabalhava antes, né, e o planejamento acaba exigindo mais da gente, né, então a gente tem que tentar também nos pouparmos no possível, né, então tentar, como a Mônica falou, não sobrecarregar ninguém. Bom, professora Thais Nauderer fala, parabéns às palestrantes, obrigado pelos esclarecimentos. Aí ela pergunta, como lidar com as possibilidades de troca de respostas entre os alunos nas avaliações assíncronas, como a resolução de questões de múltipla escolha? Me parece muito difícil pensar avaliações somativas, objetivas à distância. Eu acho que isso, né, professora Thais, a gente já debateu bastante, né? Já falamos em outras questões, mas a gente tem agora uma situação extrema, né? E a gente vai ter que trabalhar com avaliações somativas em vários momentos, né? A gente não tem possibilidade de chegar e mandar todos os nossos alunos um dia para uma sala de aula e aglomerarmos uma sala de aula, né? Então, a experiência que a gente tem na SUS, há muitos anos trabalhando, assim, a gente tem poucos casos, a gente tem um ou outro caso que a gente detecta plágio, porque o aluno também, a gente tem que acreditar que ele também quer aprender, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com avaliações somativas e tentar, dentro do possível, fazer avaliações que sejam reflexivas também, e tudo que a Mônica e a Melissa já ressaltaram. Essa combinação ali que eu estava falando do formativo e somativo, né? Então, eu tenho um processo que vai chegar num produto, esse produto vai receber uma nota, um conceito que depois vai virar nota, né? E que aí eu tenho esse percurso que é avaliativo de ensino, assim, se confunde um pouco, né? Atividade de ensino, atividade avaliativa, que chega nesse produto. É o exemplo que eu tentei fazer lá com o caso clínico, né? Então, isso também pode nos ajudar a diminuir a quantidade, tanto para nós quanto para os alunos. E a gente faz as duas coisas, né? Juntando as duas concepções. Deixa eu só esclarecer, a minha câmera não está abrindo, tá? Por isso que eu tô só... não entrei. Tá. A professora Maria Eugênia fala excelente exposição num tema que exige muito do planejamento do docente. E a professora Ana Carolina Teixeira pergunta como escolher o método de avaliação de acordo com o objetivo de aprendizagem. Tendo um objetivo de aprendizagem muito claro. Então, começa por isso, né? Começa pelo que a gente viu na semana passada. Eu ter um planejamento pedagógico muito claro, eu ter um planejamento didático muito claro, né? E a partir daí eu consigo, então, também ter clareza no meu objetivo de avaliação, né? Porque eu vou avaliar aquele objetivo de aprendizagem. Acho que é bem isso, né? Não dá para estender. Aquele meu exemplo que a gente colocou aqui na apresentação, Carolina, acho que é uma situação. Eu tinha lá, o objetivo era apresentar, discutir e identificar a aplicação das medidas descritivas para análise exploratória. Então, você vê que os exemplos e as avaliações que eu apresento na sequência, elas todas exigem do aluno que ele faça essa análise, que busque os elementos para poder, aí ele vai conseguir encontrar a alternativa correta. Então, acho que nesse sentido, né, se tu tem claramente qual é o seu objetivo de aprendizagem, fica mais fácil, vai ser mais fácil para ti, para qualquer um de nós, construir uma ferramenta de avaliação, identificar qual vai ser a melhor maneira de fazer a avaliação, se vai ser um wiki, um fórum ou questões objetivas. Vai lá, Duda. Duas perguntas próximas agora tem a ver com o que a gente já falou, né? Com a questão, o professor Sérgio Cato pergunta sobre se as avaliações serão assíncronas, qual a estratégia para minimizar que as respostas sejam trocadas entre os alunos, né? Pelo WhatsApp ou e-mail, isso a gente não tem como evitar, né? E o professor Luciano fala que a dúvida dele está relacionada à confiabilidade de autoria em avaliações presenciais, né? Pergunta, é possível garantir que a autoria, em avaliações não presenciais, ó, é possível garantir que a autoria da avaliação não seja comprometida por interferências externas?
isso não tem como garantir, né, professor Luciano? Isso não tem garantia. E daí ele pergunta: vocês entendem haver algum prejuízo quanto à confiabilidade da avaliação não presencial em relação à presencial? Essa é a pergunta dele. Mas o que seria um prejuízo? Seria o prejuízo seria o aluno se ele não atingir uma nota. E aí eu não vou conseguir saber se de fato ele não entendeu. Eu não sei, eu fico pensando, talvez a Melissa tenha uma resposta melhor, mas em linhas gerais, eu vou dar um exemplo assim, eu vejo, eu já tenho experiência de uns 3 ou 4 anos usando algumas, não todas, tá, pessoal? Algumas avaliações à distância, mesmo com alunos da graduação, e eu percebo que o resultado da avaliação está muito coerente com o que com o que esse aluno apresenta na sua trajetória, nas discussões, nos momentos comigo. Então, em linhas gerais, a gente não vai conseguir, de fato, né, bloquear que ele não faça, que ele não discuta, mas eu tenho uma premissa seguinte, que no processo de discussão com outros alunos, vou pensar assim, não discutindo a resposta em si, mas se ele tem uma dúvida de discussão, então está ocorrendo a aprendizagem. Então, em linhas gerais, eu acho que o prejuízo é mínimo. E a questão, quando se fala da confiabilidade da avaliação, bom, se esse aluno, aluna, seja, parou, pensou, discutiu com o outro, eu estou entendendo que de alguma forma ele está amadurecendo. Eu sempre brinco, eu digo para os meus alunos, não se preocupem em buscar onde estão as minhas provas para tentar fazer as provas antes. Eu faço a prova com vocês aqui 1 ou 2 aulas antes para vocês entenderem como é que eu posso cobrar um determinado conteúdo. Então, eu acho que nessa discussão ali de uma avaliação, ele já está acontecendo a aprendizagem. Eu acho que isso, em linhas gerais, mesmo que a gente faça nessa modalidade, não vai ser um grande prejuízo, né? Eu percebo assim, não sei se a Melissa tem outro... Sim, que eu acho que a gente tem que, de novo, né? Nós estamos falando de avaliação da aprendizagem, a aprendizagem pressupõe a interação com os objetos de aprendizagem e a interação uns com os outros também. A gente aprende assim, né? A gente aprende interagindo com os objetos de aprendizagem e usando esses objetos de aprendizagem são a mediação para a gente interagir com os outros, com o professor, com os colegas, enfim, todo o processo reflexivo envolvido aí. Né? Então, acho que isso é importante, então eu não vejo como, assim, demonstração de aprendizagem. Agora, se eu quero a demonstração de aprendizagem como ele aprendeu, então eu preciso de um instrumento de avaliação, de uma atividade avaliativa que faça com que essa demonstração venha à tona. Entende? Agora, se eu tenho uma atividade avaliativa que é só demonstração da aprendizagem, independentemente se foi feita com o colega, com o professor, com o manual, com o vídeo, bom, daí é isso, entende? Então, aí eu não posso, não seria assim, em termos de confiabilidade e validade, né? Não seria adequado eu ficar questionando, entende? Se ele copiou, né? Porque o que eu estou querendo com aquela atividade avaliativa é que ele demonstre aquela aprendizagem, independentemente se ela foi feita, se ela ocorreu, se ela aconteceu a partir do livro didático, ou do vídeo, ou da conversa com o colega, ou da pesquisa, certo? Então, eu acho que é isso. Uhum. Vamos tocar que a gente só tem 7 minutos, gente. 7 minutos. A professora Maria Leonzo, obrigada, professora. Se tenho dúvidas, inclusive precisaria fazer um glossário para essa aula, ela fala. E ela pergunta se o livro Okada e Almeida está disponível. Esse livro é digital? Não, na verdade é uma coletânea, né, que chama Avaliação da Aprendizagem e Educação Online, daí o Okada e Almeida é um capítulo lá dentro, tá? Essa coletânea foi organizada por Marco Silva e Edneia Santos, e aí são capítulos sobre fundamentos da avaliação em AD, interfaces e dispositivos, que daí alguns já estão mais antigos, né, porque o livro não é tão recente, e relatos de experiências, mas assim, o livro como um todo, embora já seja um livro lá de 2006, e a tecnologia tenha desenvolvido tanto de lá para cá, né, ele vai trazer muitos conhecimentos que são aplicáveis, mesmo a tecnologia lá tendo sido, é uma tecnologia mais antiga, né, mas aí a gente pode colocar nas referências quando a gente quiser essa compilação das referências. Tá bom. Professora Maria Cristina Verlang fala: obrigada pela apresentação. No plano 1, exemplo da Mônica, a produção do glossário poderia corresponder a uma avaliação somativa com critérios de avaliação quanti e quali? Ela está perguntando. Não, poderia fazer, porque a partir do momento que a gente tem os conceitos definidos e que foram apresentados ali, se a gente
se a gente propõe que o aluno faça um glossário dos termos e traga alguns complementos, né? Às vezes pensar, tipo, tem lá o teu termo e algumas aplicações, e aí ver o grau de profundidade disso, né? Em relação à complexidade não seria a complexidade, mas a adequabilidade de como ele descreveu, e aí você poderia definir algum critério usando aquelas fichas que a Melissa, a rubrica de avaliação que ela definiu anteriormente. Então, eu entendo que dá para adaptar sim, Maria. Que na verdade o que não é coerente com a avaliação da aprendizagem seria se só fossem feitas avaliações somativas independentes que não conversam entre si em etapas, assim, né? Então eu faço uma prova, sei lá, vou usar a prova 1 e, ok, né? Corrijo 2 notas, terminou. Aí continuo o ensino, faço a prova 2, que não tem nada a ver com a prova 1, talvez até nem tenha tanto a ver com o ensino também que foi feito. Então, enfim, essas avaliações pontuais e que vão ser feitas, corrigidas, uma nota emitida e termina aí, né? Essas é que são avaliações que não são, que tem um grau de validade e confiabilidade para avaliação da aprendizagem muito baixo. Tá? Então, é isso, né? Na verdade, é isso que a gente não deveria fazer, tá? Bom, a professora Sheila Leck e a professora Helena Hubert mandaram questões muito parecidas. A professora Sheila Leck pergunta se legalmente podemos fazer todas as provas da disciplina em AD, mesmo sendo curso presencial. E a professora Helena Hubert fala que havia orientação de que as avaliações, provas parciais e exames deveriam ser presenciais. Como fica neste tema? Bom, a gente tem a comissão de EAD da universidade está discutindo essa questão, mas a maioria das universidades está, sim, deixando as avaliações à distância. A gente está discutindo se todas as avaliações vão poder ser à distância, inclusive o exame, ou se o exame teria que ser presencial. Então, a gente está discutindo e já vai vir nas orientações, tá, de EAD, porque realmente é uma questão que a gente precisa de uma decisão dessa comissão, tá? A professora Ana Carolina só que fala em conexão com a última questão dela, que ela queria uma relação das possíveis metodologias de avaliação à distância. Na verdade, a gente tem um leque enorme de metodologias, eu acho que na bibliografia que vai ser colocada à disposição vai ajudar nessa escolha, tá? A professora Andrea Oxley fala que a aula foi muito interessante e elucidativa, ela só fica pensando de como fazer avaliações quando as turmas têm 114 alunos, por exemplo, né? E que os alunos se comunicam por WhatsApp, tá? Então, realmente como a gente conversou aqui, é um problema, tá? A professora Cláudia Schneider fala que recomenda novamente que os professores façam o curso do Moodle do Lumina da URGS, porque várias dessas perguntas são discutidas nesse curso, como configurar no Moodle, vale muito a pena. Esse link para esse curso a gente está colocando na página também, tá? Professora Ana Carolina fala que gostaria de saber se existem no Moodle métodos de avaliação que não sejam questões objetivas nem dissertativas. Como avaliar o desenvolvimento de uma questão de física, por exemplo. Professora Ana Carolina, o Moodle tem alguns plugins que facilitam o uso de fórmulas e de questões, mas não objetivo ou é dissertativa, né? No Moodle pode colocar uma questão de física com espaço para o aluno responder, que o aluno vai, ou que ele viu um arquivo feito em algum software que permita o uso de símbolos matemáticos, né? Para facilitar o envio. Tá? Uma alternativa, só para ajudar, uma alternativa também, Ana, é um pouco alinhada àquele meu exemplo. Eu posso estar viciada, tá? Mas tu tem todo um cenário, um experimento da física, uma situação, trabalhar um pouco nesse cenário de ter um caso, uma situação, e aí apresentar a solução através de algumas alternativas. E aí, para que o aluno aponte qual é o correto para aquele tipo de experimento que você apresentou, uma questão mais determinística, né, que a gente tem que pensar isso, qual seria o resultado. Não tem muita escapatória, mas uma sugestão nessa construção de cenários e aí apontar uma das opções, tá? Eu acho que é algo que a gente pode explorar. Acho que temos mais algumas questões ali, mas
estamos Sim, terminando, né? Não estourar o tempo do... Professora, não, faltou, um minutinho. A professora Cláudia Bica pergunta de alguma dica de como fazer o exame. O exame, então, provavelmente vai ser presencial, tá? A gente depois vai falar sobre isso. A professora Ana Paula pergunta se a versão do Moodle que estamos utilizando está permitindo agendamento de questionário com horário de início e término. Sim, professora, tem como programar o início e término do exame e fecha, né, no final do avaliação e fecha no final. Professor Jorge Rohen fala, sempre que se fala em avaliação, e hoje também, se diz que a frequência não deve ser considerada. Alguém duvida de que o aluno sempre presente tem aproveitamento maior do que aquele que tem absenteísmo alto? Ferramentas que evidenciam a assiduidade nas atividades em EAD podem ser consideradas? Sim, professor Jorge, no Moodle a gente tem como acompanhar, né, gerar os relatórios de acesso, e a gente tem como ver, inclusive, assim, aquele aluno que, além de ser assíduo, tem uma regularidade, assim, de horário de acesso, de acessar todos os dias, e a gente consegue ver isso, tá? Professora Helena Hubert parabeniza as professoras e agradece a resposta. E o professor José Lubianca pergunta se numa avaliação síncrona posso exigir que a câmera esteja ligada filmando o aluno. Pode sim, professor, né? Se o aluno... O problema é que a gente pode ter algum aluno com limitação que não tem a câmera, né? Mas pode se colocar como uma das coisas para avaliação, tá? Eu acho que a gente acabou, né? E vamos desculpa, queimamos em 1 minuto o nosso horário. Agradecemos a presença de todos mais uma vez. Quarta-feira nós temos um webinário sobre ferramentas do Moodle, tá? Com a professora Carolina Trindade Ramon, bolsista do NEAD. E sexta, eu acho que é um webinário que também todo mundo está bem interessado, como gravar um vídeo para colocar nas aulas, dicas de como gravar e tudo. Então, já estão todos convidados, né? E